Só viverá o propósito de Deus quem suporta o processo. Esse é o estudo de número 863 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Mas só consegue suportar o processo aqueles que se fortalecem no Senhor. Vamos ao nosso tema, suportando o processo de Deus em nós. Nosso texto base está no livro de Romanos, capítulo 5, verso 4, que diz: a perseverança produz um caráter aprovado e o caráter aprovado produz confiança. Processo é um método, é um sistema, é um modo de fazer uma coisa, é um conjunto de manipulações para obter um resultado. E suportar é aguentar, é passar, é resistir, é tolerar. E Deus, ele tem os métodos dele para nos ensinar, assim como um professor usa métodos para alcançar os alunos que têm dificuldade em aprender uma lição. Naum, capítulo 1, verso 3 diz assim: entretanto, Yahvé demora demais para se irar, ele é paciente e longânimo, mas o seu poder é incalculável. Yahvé não deixará impune o culpado, o seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. O profeta Naum nos mostra o poder grandioso do Senhor, a soberania do nosso Deus, mas também ele nos mostra a misericórdia, a paciência de Deus para conosco. O Senhor, ele usa a natureza, o Senhor usa o que ele quer, pois tudo está sujeito a ele. O nosso Deus, ele anda sobre a tempestade, ele cavalga sobre as nuvens, e quando ele decide agir, a Bíblia nos ensina que ninguém impede. E quando nós pensamos em processo, logo nós pensamos em quê? Eu, pelo menos, penso em direito, eu penso em advogado. 1 João, capítulo 2, o verso 1 e o verso 2 diz: caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelas nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. E o preço do nosso perdão, o perdão dos nossos pecados, foi pago pelo sangue preciosíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Se nós pararmos para pensar, o nosso Senhor, o nosso advogado, ele suportou tudo por nós, ele deixou a glória dele, ele se tornou em homem, ele sofreu, ele morreu por mim, por você, nos garantiu comunhão, nos garantiu a paz com o nosso Deus Pai. Paulo, em Filipenses capítulo 2, do verso 6 ao verso 8, nos mostra que o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Tudo isso nosso Senhor fez por amor a nós, por misericórdia, por bondade, e nós somos gratos a Ele, porque devido a Ele nós somos aceitos pelo nosso Deus, aceitos como filhos amados pelo amor genuíno do nosso Deus Todo-Poderoso em doar o Filho dele, Filho único, para cada um de nós. Muitas pessoas, elas costumam aconselhar as outras que elas devem ouvir e seguir o seu coração, mas a palavra do nosso Deus nos ensina que
que o nosso coração, ele é enganoso. Jeremias capítulo 17, verso 9, que diz: ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E aí nós vemos que o nosso Senhor, ele é capaz de nos compreender, ele pode nos sarar, ele nos sustenta, ele nos dirige, ele nos ajuda, ele nos prepara para algo melhor. E nesse processo, nós não entendemos muitas vezes o agir de Deus, pois sempre dói, não é verdade? E nós acabamos não compreendendo porque não é da maneira que nós gostaríamos que fosse. Mas por isso, nós acabamos não confiando plenamente no Deus Todo-Poderoso. Nós não conseguimos entregar 100% da nossa vida e deixar Deus nos guiar através do Espírito Santo. Mas se olharmos na Bíblia, a Bíblia ela nos mostra diversas pessoas que passaram pelo processo, mesmo sem entender o propósito de Deus, e no final elas foram surpreendidas pelo nosso Deus. Vamos nos lembrar de Jacó. Jacó, ele usava meios próprios para ter o que Deus tinha prometido a Rebeca, porque Deus falou para Rebeca que no ventre dela, que tinha uma luta, o maior serviria ao menor. Gênesis capítulo 25, verso 23. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Quando Rebeca ela engravidou, ela tinha em seu ventre gêmeos. E o que acontecia? Acontecia luta dentro do ventre dela. Ela estranhou e ela foi consultar o Senhor. Ela foi perguntar para o Senhor o que estava acontecendo. E Deus fez a promessa que o maior serviria o menor. Ou seja, a descendência de Esaú serviria a descendência de Jacó. Jacó, para receber a bênção da primogenitura, o que ele fez? Ele enganou a Esaú, e ele enganou a Esaú 2 vezes. Gênesis capítulo 27, verso 36, que diz: então disse ele: não é o seu nome justamente Jacó? Tanto que já 2 vezes me enganou. Olha o que Esaú estava falando para Isaac, o pai dele: a minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. Deus, ele cumpre as suas promessas em nossa vida. Nós não devemos agir com deslealdade, usando engano, usando a mentira, porque Deus age. E Jacó, ele sofreu a lei da semeadura, pois foi enganado pelo sogro dele, por Labão, várias vezes. Ele foi enganado também pelos filhos dele, porque os filhos dele falaram para ele que José tinha morrido, e José não estava morto. E Jacó ainda sofreu muito pensando que José estava morto. Só que o nosso Deus, o Deus fiel, ele é Deus que transforma a maldição em bênção, e ele abençoou a Jacó. Gênesis capítulo 48, verso 3. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Jacó, ele se arrependeu das coisas que ele fez que desagradou a Deus, mas ele passou pelo processo, ele suportou o processo, e ele teve o caráter dele transformado, e ele foi abençoado por Deus. E através de uma aliança perpétua, nós vemos até hoje a nação de Israel. Moisés, ele foi outro homem que passou pelo processo antes de Deus usar Moisés para libertar o povo de Israel lá do Egito, porque quando Moisés, ele já era adulto, ele quis libertar o povo de Israel do Egito pelos meios dele, pela sabedoria dele. Ele matou um egípcio, e por isso ele teve que fugir lá para o deserto de Midian. E lá no deserto ele foi tratado por Deus
porque um homem que era príncipe lá no Egito virou pastor de ovelhas e nem dele eram as ovelhas eram do sogro dele. Êxodo capítulo 3, verso 1 diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, que é Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus, e no deserto de Midian Moisés ficou 40 anos. Aquele homem que era príncipe do Egito, lembra que eu disse? Se tornou pastor de ovelhas, mas a misericórdia de Deus o alcançou, ele foi visitado pelo Senhor. Atos no capítulo 7, verso 30 está escrito: então se passaram mais 40 anos, quando apareceu a Moisés um anjo no deserto, próximo ao monte Sinai, em meio às labaredas de um espinheiro que queimava, e Deus falou com Moisés, aquele homem que estava agora como pastor de ovelhas. Deus o tornou libertador do povo de Israel, um grande líder e também profeta. Atos capítulo 3, verso 22 diz assim: porquanto declarou Moisés, o Senhor Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis em tudo que vos ordenar. Moisés suportou o processo. Lembra daquele homem que matou um egípcio? A Bíblia fala que ele se tornou o homem mais manso da terra. Sabe por quê? Porque ele suportou o processo, ele foi abençoado e foi dirigido por Deus. Mas também nós podemos nos lembrar de outro homem que passou pelo processo, suportou o processo e se tornou alguém muito usado por Deus. Esse é o apóstolo Paulo. Antes, ele foi um religioso fariseu, ele perseguiu a igreja de Deus, ele levou muitos cristãos à prisão e até mesmo à morte. Atos capítulo 22, verso 3 e verso 4, então Paulo declarou: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, fui educado rigorosamente na lei dos nossos antepassados, aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós neste dia, persegui os seguidores do caminho até a morte, algemando tanto homens quanto mulheres e jogando-os no cárcere. E os cristãos, eles tinham muito medo de Saulo, inclusive os próprios discípulos de Jesus, porque a fama dele era conhecida por todos. Ele era um homem cruel, ele achava que ele estava agradando a Deus, mas quando ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor, lá no caminho de Damasco, ele passou pelo processo, ele se tornou um apóstolo, ele foi ensinado pelo Senhor, ele teve o caráter transformado, ele aprendeu verdadeiramente a depender e a agradar a Deus, e ele teve experiências maravilhosas. Vamos ver uma delas? 2 Coríntios capítulo 12, o verso 2 e o verso 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Paulo ensinava aos irmãos de Corinto que eles não deveriam se orgulhar em si mesmo, a não ser em ser pertencentes ao Senhor, em saber que a capacidade que tinha em realizar qualquer coisa aqui na terra não era dele mesmo, mas que vinha de Deus, e que é necessário ser perseverante diante das aflições, pois o processo produz confiança em Deus.
Romanos capítulo 5, verso 4, que é o nosso texto base, que diz: e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. A Bíblia ela nos ensina que sem fé nós não agradamos ao Senhor, e quando nós suportamos o processo, temos a nossa fé fortalecida em Cristo dia após dia, e nós aprendemos a depender do Senhor em todos os momentos. No processo que Jacó suportou, ele teve o caráter dele trabalhado por Deus e ele foi aprovado. Ele teve o nome dele mudado para Israel e dele descendeu a nação israelita. Gênesis capítulo 35, verso 9 ao verso 11. Deus apareceu ainda a Jacó quando este regressava de Padã Arã e o abençoou. Então Deus lhe declarou: teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó, teu nome doravante será Israel, tanto que é chamado de Israel até hoje. Deus afirmou a Jacó: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, se fecunda e multiplica-te, uma nação, uma assembleia de nações nascerá de ti, e reis estarão entre os teus incontáveis descendentes. Jacó, ele passou pelo processo, ele teve o caráter transformado e ele foi abençoado por Deus. E no processo que Moisés passou, ele também suportou, ele teve o caráter dele também transformado por Deus, a ponto de querer mais e mais da glória de Deus. Vamos conferir Êxodo capítulo 33, o verso 17 e o verso 18, que diz: então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Já pensou quantas vezes nós passamos pelo processo, mas aí lá na frente nós vemos o propósito de Deus sendo executado em nós, se cumprindo em nós, mas dói passar pelo processo. Não podemos, não devemos nos esquecer, o processo, ele nos traz bênção, ele nos transforma e ele faz de nós pessoas usadas por Deus. Lembra do processo de Paulo? Paulo suportou aquele processo e no processo de Paulo, ele negou a si mesmo e ele passou a viver não mais para ele passou a viver para a glória de Deus. Gálatas no capítulo 2, verso 20, Paulo fala assim: fui crucificado juntamente com Cristo e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Paulo não teve a vida dele por preciosa, os ensinamentos que ele teve ao pé de Gamaliel, ele não teve mais por valioso, foi ao contrário, ele gloriou, mas foi no Senhor, não naquilo que ele foi antes de ter o Senhor. Eu não sei qual processo que você está passando, mas eu sei que você precisa se fortalecer no Senhor, porque no Senhor você suportará o processo. Sabe por quê? Porque quando eu agrado o Senhor, a alegria do Senhor me dá forças e eu te garanto que você conseguirá viver o propósito de Deus na tua vida após você passar pelo processo. Quem quer viver o propósito de Deus precisa suportar o processo, pois Deus ele age a favor daqueles que nele confiam, a favor daqueles que nele esperam. Isaías capítulo 64, verso 4 diz: desde a antiguidade não se ouviu nem se percebeu, tão pouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam a sua esperança. Você passa pelo processo, mas pode ter certeza, o propósito
propósito de Deus se cumprirá na tua vida. Eu vou concluir com o Salmo de Davi, que nos ensina que depois do processo vem um cântico novo, vem o cântico de vitória, depois do processo vem a alegria. No Salmo 30, verso 5 diz assim: pois sua fúria dura um só instante, mas sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Tem outra versão que diz: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo. Olha a certeza de Davi. A dor, o sofrimento, a tristeza, o processo, ele passa. Ele pode durar uma noite, mas tenha certeza, a alegria ela virá. Suporte o processo, se fortalecendo no Senhor, e você viverá o propósito de Deus na tua vida. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante, faça seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e dá o seu like. Se não se inscreveu aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te faço um convite para você se inscrever, e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.